tema está lá em Isaías, capítulo 55, o versículo de número 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Glória a Deus. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual enviei, ou para que a enviei. Amém? Curve sua cabeça um minutinho. Senhor Jesus, meu Deus, aqui está o teu povo, Senhor, que vier aqui nesta noite, que veio aqui nesta noite, para ouvir a tua palavra. Senhor, de mim mesmo não tenho nada, sou apenas, ó Senhor, um vaso que me ponho neste momento nas tuas mãos, para que tu possa usar a minha boca, usar a minha vida neste momento, como um canal de bênção, para alcançar os teus filhos que estão aqui, pessoas que entraram aqui, Senhor, com problemas diversos, em situações diversas, e precisam ser alimentados, precisam de uma resposta, precisam, ó Senhor meu Deus, que tu venha falar no íntimo de seus corações, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo, Senhor meu Deus, a tua direção, trazendo, Senhor meu Deus, um alimento vivo que vem do céu nesta noite. Eu clamo em nome de Jesus. Assim seja. Amém? Deus abençoe. Esta palavra que nós acabamos de ler, está lá no livro do profeta Isaías. Você vê que Deus aqui, ele vai falar com o seu povo, e ele expõe de uma forma muito clara e muito curiosa a maneira, o resultado da palavra que sai da sua boca. E esse resultado, ele vem numa progressão. Quando Deus, ele libera a palavra, quando Deus fala, quando Deus, ele lança a sua palavra, ele compara esse ato de lançar a palavra como a chuva e a neve que cai do céu, e elas não tornam para lá. Uma vez que cai, tanto a chuva quanto a neve, né, vamos falar mais especificamente da chuva, ela vai ter aí um papel a cumprir. Ela rega a terra, ela faz a terra produzir, faz a terra brotar, dar semente, e com a semente você torna a plantar outra vez, e também da semente você faz alimento, como no caso do trigo, que vai fazer o pão. E aí ele fala, também vai dar o pão ao que come. Veja que é uma sequência de fatores, vai se desencadeando. Ele libera uma palavra e vai se desencadeando uma série de fatores, uma sequência progressiva, aleluia, e ininterrupta. Ela vai ao fim a qual ela foi mandada. Ele falou: assim será a palavra que sai da minha boca. Assim como a chuva não volta para o céu, também a minha palavra não vai voltar para mim vazia, mas ela vai produzir, ela vai prosperar, de acordo com aquilo que me apraz, diz ele, ela vai prosperar naquilo que eu enviei. Então, vamos colocar um tema nessa pregação, e o tema já está ali: vivendo o efeito da palavra. Vamos falar todos bem forte? Aleluia.
Quantos creem na palavra de Deus aqui? Quantos creem? Porque, irmãos, isso aqui é fé. É fé. A palavra de Deus, embora você acredite ou não, uma vez que Ele lança a palavra, ela acontece, mas tem muitas situações em que ela só vai acontecer na sua vida se você crer, se você acreditar, aí a palavra tem um efeito. Então Deus falando e a palavra ganhando vida, a palavra produzindo, gerando e prosperando. Vemos o poder desta palavra em operação no momento da criação, quando Deus diz: haja luz, e Deus chamou a luz dia. Então nós vemos aí o judeu convertido ao cristianismo, chamado, e teólogo também, chamado David H. Stern. No seu comentário judaico do Novo Testamento, ele escreve: assim por diante, através de todo o Gênesis, e de fato através de todo o Tanakh, ou seja, o Antigo Testamento dos judeus, ou a Bíblia dos judeus, a expressão de Deus a respeito de si mesmo, ordenando, fala comigo, ordenando, chamando, criando, é um dos dois temas primários do Antigo Testamento. É um dos dois. O outro é a justiça e a salvação em Deus, a justiça de Deus e a misericórdia. Então veja que no primeiro dia Deus libera uma palavra. A terra está sem forma e vazia, a terra está inabitada, a terra está lançada, imersa na escuridão. Águas somente tomam conta da crosta terrestre, não há porção seca. E diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face dos abismos das águas. E aí, no meio daquela escuridão, a voz de Deus ecoa e diz: haja luz. Aleluia. No meio do nada, no meio da escuridão, onde não havia vida, onde não havia exatamente nada de vida, somente o caos, Deus, Ele fala: haja luz. E interessante que a palavra de Deus vai dizer que houve luz. Então Deus fala e a sua palavra produz um efeito, e esse efeito vai acontecer, Ele traz a existência. Então no primeiro dia haja luz, no segundo dia Ele fala haja o firmamento, no terceiro dia Ele fala junte-se as águas, e Ele ali vai fazer separação de porção seca e porção de águas. E Ele também, ainda no terceiro dia, Ele fala para que a terra produza plantas, produza ervas, e essas ervas que elas produzam semente, e árvores que têm fruto, cada um da sua espécie. No quarto dia ele fala haja luminares. No quinto dia produzam águas, enxames de seres viventes. No sexto dia produza a terra seres viventes de toda espécies diferente. Então veja que nesses 6 primeiros dias Ele vai falando e vai acontecendo, Ele vai falando e vai trazendo a existência, vai criando. No sétimo dia Ele convoca a Trindade e fala: façamos o homem. Aleluia. Então, essa palavra agindo, operando, criando e mantendo é Deus. Pois um Deus que não fala, um Deus sem palavra, não é Deus. E a palavra que não é Deus não realiza nada. A palavra sem Deus não realiza, mas Deus está aqui nessa noite e tem uma palavra para você. Tem uma palavra para nós. Então, pela sua palavra, Ele foi criando a partir do nada, trazendo a existência, chamando a vida.
Isso, dentro de um processo, um ciclo, acontecimentos que vão se sucedendo até o fim que Ele assim determinou. E você vai entender a beleza disso que nós estamos falando aqui nesta noite, e você vai tomar para si, dentro desse tema, vivendo, aleluia. Então, se você crê nessa noite, você vai sair daqui vivendo esse efeito poderoso da palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida aqui nesta noite, e você vai sair daqui e as coisas vão acontecendo, é um ciclo que vai se tornando, vai crescendo, vai prosperando, vai brotando, vai produzindo, aleluia. Fala para o seu irmão assim, ó, espera um pouco, tenha paciência, deixe a palavra produzir o efeito a qual ela está sendo enviada. Aplauda ao Senhor, amém? Aleluia. Tem pessoas aqui nessa noite em diferentes estágios e níveis de operação dessa palavra. Aqueles que já foram gerados, aqueles que estão crescendo, amadurecendo, e tem aqueles que já estão prontos para produzir e para frutificar. Você quer ver uma coisa? Olha que interessante. Jesus, quando ele vai buscar o fruto na figueira, quantos aqui já ouviram falar da figueira que Jesus amaldiçoou? Jesus estava indo para Jerusalém, ele para na figueira, vai buscar fruto, a figueira não tem fruto, ele fala, nunca mais comam fruto de ti. Eles entram na cidade, quando eles retornam depois, passando por ali, eles percebem, os discípulos, que a figueira havia se secado. Então Jesus vai buscar fruto na figueira, isso é porque ela estava frondosa, pronta para frutificar. A figueira estava cheia de folhas, bonita, frondosa. Então, queridos, figueiras são muito comuns na Palestina, e há 3 tipos de figueira na Palestina. E em todas elas, vulgarmente, o que aparece primeiro são os brotos, os frutos, e depois que vai aparecer a folha, ou as folhas. Então, portanto, numa figueira com muitas folhas, seria normal encontrar o quê? Encontrar frutos. Então a figueira, veja só, essa figueira aqui, ela tinha muitas folhas, mas ela reteve o fruto. Então ela saiu fora do ciclo estabelecido por Deus. Ela saiu fora daquilo que Deus estabeleceu para ela. Você vai, olha só, a palavra de Deus, ele cria aqui, assim, ó, ele diz, a palavra é como a chuva que desce e produz um efeito. Então, seja, ela rega a terra e faz a terra produzir, faz brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Então, no caso da figueira aqui, não é? É a terra, a água que rega a terra, que faz ela produzir, faz ela brotar. Cresceu a figueira muito bonita. E aí o que acontece então? A sequência, você vai dar o broto, você vai dar o fruto e vai dar a folha. Ela deu a folha, ficou muito frondosa, bonita, não é? Parecendo aquele pavão, faz lembrar muito os crentes que a gente vê. Né? Ninguém pode chegar perto, parece um pavão, orgulhoso, não pode falar nada. Se você vai falar alguma coisa para uma orientação, se magoa, se machuca. O pastor não devia ter falado isso, o pastor não devia ter falado dessa maneira comigo. Então a gente deve falar depois que a coisa acontece? Tem que orientar.
E quando o pastor fala para o seu bem, para ver você bem, para que você esteja bem, esteja orientado no caminho do céu, que a sua família seja bem, seu casamento seja um casamento que ande na presença de Deus, você feliz ao lado da sua esposa, seus filhos, sua vida financeira, sua vida sentimental, não é verdade? Então Deus colocou um pastor para cuidar do rebanho, mas tem aquele que parece um pavãozinho, e Deus vai lá, e Jesus vai nessa figueira, e a figueira estava toda frondosa, mas não tinha fruto, reteve o fruto. Eu gostaria que você desse um cutucãozinho nesse seu irmão e falasse assim, ó: até quando você vai reter o seu fruto? Fala para ele, até quando vai reter? Deus tem investido em você, Deus tem investido em você, Deus te chamou, Deus tem te preparado, te capacitado, você já está aí gordo, bem alimentado, querido, agora vai, é hora de produzir. Quem que já viu? Como é que a gente ensina a criança a andar? Como é que ensina a criança a andar? A criança tem que estar durinha, né, irmão? Não é que está a criança que nem consegue ficar em pé e anda aí. Não é assim, né? Então, por isso é um ciclo, é um preparo, não é assim? Então, quando você vê a criança está durinha, está aí engatinhando, aí você pega nas mãozinhas dela e vai puxando, né, vindo devagarzinho, e aí você arrisca soltar, né? Se você vê que vai cair, você segura, não é assim? Né? Até chega o momento em que você solta e ela vai sozinha. É como também andar de bicicleta. Eu lembro meus dois irmãos me ensinando a andar de bicicleta, o Jair e o Jonas, e eles seguravam no selinho assim, e seguravam, e apoiavam a mão no meu ombro e falavam: vai que eu estou segurando, vai que eu estou segurando, vai que eu estou segurando. E quando eu pensava que não, eu estava ouvindo a voz deles sumindo: vai, espera aí. Só que aconteceu um efeito interessante. E ao perceber que eles não estavam mais segurando, eu me dei conta que eu já estava aprendendo a andar de bicicleta. Até vinha o medo e o chão estava logo ali, não é? Então, querido, Deus já preparou, Deus já colocou você nos braços, já colocou você na palma das mãos dele, você já tem sido capacitado, não é? Agora você tem que dar fruto, e olha que aquele que não dá fruto, o que aconteceu com a figueira? Não é? Mas acredito que ninguém quer ficar seco aqui, né? Todo mundo quer continuar bonito, não é assim? Aleluia. Então você tem que produzir. Já foi plantado, regado, foi cuidado, foi ensinado, produziu semente e tem que passar isso adiante. Você vê que a palavra de Deus diz que a terra, ela faz a água, ela rega a terra e a terra produz. E produz o quê? O quê? Uma das coisas que produz é semente. E essa semente, irmão, que é mais uma vez plantada, ela vai tornar a produzir. Onde é que estão os semeadores de Deus? Onde estão os semeadores para semear a semente? Vai semeando a sua semente, dá semente ao que semeia, não é assim que está lá? Dá semente ao que semeia, está no versículo que nós lemos. Essa semente tem que ser passada adiante, para que outros também plantem. Essa semente vai passando e vai crescendo. Então o fruto não é somente obras, mas o fruto é também aquilo que o Espírito Santo produz em você. Gálatas, o capítulo 5, Paulo escreve aos Gálatas lá no capítulo 5, versículo 22 e 23, e ele fala que existem dois tipos de coisa que acontece com o crente. Existe a operação da carne e a operação do Espírito. E o Espírito Santo, e as obras da carne vão produzir coisas ruins, como invejas, iras, pelejas, glutonarias, né? E aí, prostituições e muitas coisas ruins, que ele fala: olha, isso aí, pratica essas coisas, estão fora do reino de Deus. Mas ele fala: mas o fruto do Espírito é, repete comigo, amor, mais forte, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Aleluia. Assim, você vai falar em amor, né? Aí você fala para as pessoas aqui: quem tem o Espírito Santo na sua vida? Opa! A Bíblia nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Pregamos aqui na semana passada. E se somos o templo do Espírito Santo, quer dizer que ele habita em nós. Mas como fica evidente? Como é que eu posso saber se o Espírito Santo habita na pessoa ou não? Como é que eu posso saber? É só se ela falar em línguas? É o fruto que ela produz. O fruto. Apóstolo Paulo, ele vai colocar aqui o fruto do Espírito Santo, ele coloca no singular, é o fruto. Mas esse fruto tem características, é como uma mexerica, que você vai tirando os gomos. Então, o fruto do Espírito Santo, você tem que produzir isso aqui, amor. Então, se você vê uma pessoa que fala em vingança, que odeia todo mundo, Deus vai ter com ele, eu vou colocar meu joelho no chão e Deus vai. Peraí, irmão, cadê o Espírito Santo aí? Alguém esqueceu de falar para ele: espera aí, o Espírito Santo, ele produz amor nos nossos corações. Ou então aquela pessoa que, se você passar perto dele, der um esbarrãozinho, ou se pisar no calo dele, meu Deus do céu. Ou então lá no trânsito, né? Já falamos aqui, hein? Se alguém te der uma fechada no trânsito, como é que vai ser? Abençoado, vai em paz. Não é verdade? Não, mas olha, eu tenho domínio próprio, eu domino as minhas. Só que se você viver uma vida de pecado, se você viver uma vida que você não se controla, as pessoas que estão geralmente lá fora no mundo, que não temem a Deus, que não têm esse compromisso de se santificar, de buscar a palavra, de viver uma vida com Deus, não buscam essas coisas, de ter um controle, domínio próprio, e muitos, não são todos, é bem verdade, mas a grande maioria acabam se entregando a vício, não é? A vingança, ira, pelejas, brigas, pornografias, adultérios, prostituições. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ser santos. Fomos chamados para ser santos. Falamos aqui no começo, não é? Que por causa de Jesus que veio, que Deus mandou Jesus para reconciliar, Colossenses capítulo 1, para reconciliar todas as coisas com Deus. Deus enviou seu Filho para conciliar todas as coisas consigo mesmo. E aí é quando ele diz que nós, por causa disso, por causa do seu Filho tem sido enviado e derramado o sangue dele na cruz do Calvário, nós podemos entrar na presença de Deus como santos e inculpáveis, sem ter nada do que nos acusar. É para isso que nós somos chamados. Então, o Espírito Santo habita em você. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E qual é o fruto do Espírito Santo? Vingança, rancor, mágoa, ira, peleja, fofoca. Não é não? E por que tem gente que faz? Queima ele, é bem verdade. Hein, queridos? Não é? Então vamos falar de novo para a gente decorar direitinho. Eu vou falar e vocês repetem. Então, qual que é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo habita em nós, e nós demonstramos que temos o Espírito Santo em nossas vidas quando nós produzimos o quê? Ou demonstramos para as pessoas que dentro de nós tem o quê? Primeiro, vamos lá: amor, gozo, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Ok? Aplauda o Senhor Jesus, aplauda. A partir de hoje, então, eu quero ver todos vocês andando assim, hein?
Pois bem, querido, então a palavra de Deus, a palavra, como nós dissemos aqui, ela vai produzindo, a palavra, ela vai causando um efeito, que vai sendo progressivo. É bem verdade que tem muitas coisas que são emergenciais, não é verdade? Quem está precisando de uma cura hoje não vai falar assim: ô senhor, eu estou morrendo aqui no leito e o médico falou que eu tenho só mais 3 horas de vida. Não dá para eu ficar esperando aqui muito tempo, eu preciso de um socorro rápido, urgente, não é? Ou então tem aquele que, por exemplo, o camarada está lá namorando, não quer casar, aí ele vai se apropriar dessa palavra e vai falar assim: opa, espera aí, a palavra de Deus é progressiva, vai com calma. Não, tem coisas que são mais, né? Tem coisas que são mais urgentes, tem coisas, então nisso daí, mas mesmo essas coisas que são mais urgentes, você já se beneficia do efeito de uma palavra que já foi lançada lá atrás sobre as nossas vidas. Que Ele estaria conosco, que Ele nos socorreria, que Ele é um Deus presente. Isso temos visto todos os dias na nossa vida, não é? Mas, pois bem, Deus tem os seus planos, a sua forma de trabalhar. Deus chama Abraão, por exemplo. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai do meio da tua terra, que ainda era Abrão, né? No meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ô irmãos, olha isso aqui. Deus não poderia abrir os olhos de Abraão e mostrar para ele já a terra que ele iria, não é? Ele não poderia mostrar: olha, Abraão, eu vou te dar um sonho, nesse sonho eu vou revelar para você a terra para onde você vai. Nesse sonho, Abraão, eu vou revelar para você a quantidade de filhos que você vai ter, os bens que você vai ter, a sua geração, o efeito que isso vai causar na humanidade. Deus poderia mostrar tudo isso, mas Deus simplesmente fala para ele: sai da tua terra e vai para o lugar onde eu te mostrarei. E o restante da revelação é progressiva. Então primeiro ele obedece, ele dá o primeiro passo, ele obedece, e aí Deus começa a falar com ele depois de maneira progressiva. Deus vai revelando, ele vai caminhando e Deus vai revelando a sua vontade, o seu plano, o seu querer. Porque Deus, ele tinha que mandar o seu filho ao mundo, mas ele não ia escolher um povo qualquer, pecaminoso, longe da sua vontade, e falar: olha, meu filho vai nascer no meio daquele povo. Não, ele forma um povo para si, e para ele formar este povo, ele escolhe um homem. Esse homem é Abraão. Então nós vamos ver que Deus poderia muito bem, irmãos, seria muito fácil para Deus pegar um homem, olhar para um homem que já tinha muitos filhos e falar para esse homem assim: te farei uma grande nação. Deus poderia ou não podia fazer isso? Deus não poderia chegar num homem que já tinha muitos filhos e falar: opa, olha isso aqui. Naquele tempo não tinha televisão, nem celular, nem WhatsApp, nem internet. Então de repente catar um cidadãozinho lá que já tinha uns 30, já ia dar ia ser mais rápido o negócio, né? Tinha uns 30 filhos, e chegar nele e falar assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Deus poderia, por exemplo, olhar para uma mulher que já fosse mãe de muitos filhos e falar para essa mulher: você vai ser mãe de muitos filhos. Mas ela já tinha alguns filhos, seria muito fácil. Só que Deus não trabalha nessas obviedades. E muitas vezes nós erramos quando Deus fala conosco: olha, vou fazer algo na sua vida. E você começa a falar: já sei, olha, Deus vai usar ali, vai vir aqui, Deus vai vir por lá, vai vir por aquele caminho. E começamos a traçar toda a forma de Deus trabalhar, não é? Não é assim? Né? Só que Deus vem sempre por caminhos que nós não esperamos. Deus age sempre de formas que nós não imaginamos. Que Ele mesmo diz: aquilo que eu tenho proposto para vocês é o que não passou pela sua mente, não foi no seu coração. Os meus pensamentos são mais altos, os meus pensamentos são mais elevados. Pare de ficar ensinando Deus a trabalhar e descanse na vontade do Senhor. A revelação de Deus é progressiva, a palavra de Deus, ela age de forma progressiva. Você vai vivendo o efeito da palavra. Sabe por que muitas pessoas envelhecem e acabam não vivendo o efeito da palavra em suas vidas? Porque não acreditam naquilo que Deus fala. É verdade, irmãos, não acreditam.
Deus falar para um jovem assim: olha, você vai ser um grande preletor da minha palavra, um pregador da minha palavra. E ele se alegra logo a princípio, né? Deus, que coisa maravilhosa, eu vou ser um pregador da palavra de Deus, que bênção. Só que aí ele começa, aí vem, o diabo fala assim: peraí, mas você não sabe falar direito, mas você não tem estudo, mas como é que você vai fazer? Tem um grande evangelista chamado Benny Hinn, que ele era gago. Em toda a sua infância, adolescência e já chegando na sua juventude, gago. E Deus tinha uma promessa sobre a vida dele, que ele seria um grande pregador da palavra de Deus, mas o homem era gago. E Deus começou a trabalhar na vida dele, ele começou a ir para os cultos. E quando era dada a oportunidade, um dia foi dada a oportunidade para ele fazer um texto, ler um texto de um versículo na igreja, e ele se enrolou tanto para ler aquele texto, porque o gago, quando está diante de pressão, diante de plateias, aí que torna tudo de vez, não é verdade? Quanto mais nervoso ele fica, aí é que não sai nada. E ele ficou ali, se bateu, e aí teve um irmão que se compadeceu dele, entrou ali, ajudou e deu tudo certo. Mas aí, irmão, a carreira de preletor dele estaria comprometida. Espera aí, se ele não consegue ler um versículo da Bíblia, como que esse homem vai ser um pregador da palavra? Mas ele já tinha tido um encontro com Jesus. Numa pregação, numa cruzada evangelística da Kathryn Kuhlman, ele foi com um amigo, saiu de Toronto, foi para os Estados Unidos, e lá ele teve um encontro. Ele sentiu dentro daquela plateia, ele sentiu a presença do Espírito Santo envolvendo de uma forma poderosa como nunca tinha sentido na sua vida, que ele tremia, e o Espírito Santo passava por ele e invadiu a vida dele de uma forma poderosa. E quando ele chegou no seu quarto, aquela presença, ele colocou o joelho no chão para orar, aquela presença de novo com ele, e ele falou: mas e agora? Eu tenho uma promessa, eu sei que o Espírito Santo está comigo. Eu sempre meditava na palavra, mas não conseguia ler, não conseguia falar. E um dia, ele foi convidado para ministrar a palavra. E agora? Ele falou: Deus, se tu realmente tem uma obra na minha vida, quando eu me colocar atrás daquele púlpito, tu vai fazer algo por mim. Aleluia. Ele creu na palavra que foi lançada na vida dele quando ele ainda não tinha tido um encontro com o Espírito Santo, quando ele ainda não tinha muito conhecimento da palavra, quando ele ainda estava naquela gagueira, mas ele creu. E quando ele chegou ali, quando ele foi abrir a boca para falar, mas crendo naquilo que ele falou com Deus: se tu realmente tem algo a fazer, então tu vai ter que mudar essa situação. Quando ele abriu a boca para ministrar, a palavra saiu perfeita, a língua dele foi destravada, e ele hoje é um grande ministrante da palavra de Deus, que viaja o mundo todo. Vai no YouTube e coloca lá Benny Hinn, você vai ver na Rússia, na Indonésia, nos Estados Unidos, em Toronto, até em países árabes, ele já foi. E no Brasil ele vem também frequentemente. Queridos, uma pessoa que creu. Então, voltamos ao que nós começamos a falar lá no começo. Por que que muitas pessoas recebem a palavra, mas nada acontece? Por quê? Porque não põem a palavra em prática, eles não vivem a palavra. Não vivem. Mas espera aí, se Deus falou que eu tenho um chamado para ser um missionário, então espera aí, querido. Então eu vou fazer um curso, eu vou saber o que um missionário faz, eu vou procurar, não é? Vou preparar o meu coração, porque depois a unção, isso aí, o poder, a autoridade vem dele, mas eu tenho que preparar o meu coração. Você tem uma promessa, querido, seu sonho na sua vida profissional. Eu tenho um sonho na minha vida profissional, eu quero ser um piloto de avião. Opa, mas você já foi lá
ver quanto é que fica um curso, o que você tem que fazer para ser um piloto. Estou dando um exemplo, pode ser qualquer uma outra área da vida, alguma coisa que você queira conquistar e que Deus já até falou que você vai ter, que Ele vai te dar. Você já viu em sonho, Deus já te mostrou, já confirmou no seu coração, mas muitas vezes nós ficamos parados, não nos mexemos. Já contei para vocês aqui o irmão que sempre falava para mim: não, Deus falou que vai me usar, e muitas pessoas me viram pregando até fora do Brasil. Só que todas as vezes que o pastor falava para ele assim: irmão, fulano aí está com a oportunidade para dar uma saudação. Então nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque você não creu naquilo que Deus falou para você, você não está crendo naquilo que Deus falou para você. Deus já tem falado que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, não vai ficar dessa forma. Deus vai entrar aí com poder, com autoridade e vai mudar essa situação. Então creia, querido, levanta a sua cabeça, para de andar cabisbaixo, tomado por situações de tristeza, de angústia, de desespero, de desesperança. Deus não mente. Passarão céus e terra, mas a palavra dele não passa. Então Abraão, ele creu na promessa de Deus, mesmo quando as coisas não estavam indo bem, mesmo quando as coisas estavam difíceis, ele creu na palavra de Deus, ele andou com Deus. Aleluia. E o resultado dessa crença de Abraão, essa palavra que Deus fala para Abraão, que ele passa para Isaac, que Isaac passa para o seu filho Jacó, e Jacó passa para os seus filhos, que depois vêm ser as 12 tribos de Israel, e isso é passado adiante, e através de Israel, através de Judá veio Jesus, e Jesus passa isso para os discípulos, e os discípulos vão passando adiante, e o efeito chegou até nós aqui nessa noite, que cremos na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque foi falado, porque a palavra foi lançada, e nós aceitamos essa palavra, e por causa disso nós temos hoje o direito de nos achegarmos e aproximarmos de Deus. A palavra que foi lançada. Vou trazer uma curiosidade para vocês. Você que entrou aqui nessa noite e você pensa que não tem mais solução para você, ou você que está me ouvindo aí e você está desesperado por alguma situação, Jesus, ele chega à porta do túmulo de Lázaro. Jesus fala: tirem a pedra, e ele lança uma palavra lá dentro. Aleluia. Lázaro, oh Jesus, Deus conhece o seu nome. Deus conhece o seu nome. Deus conhece a sua história. Deus conhece a tua trajetória de vida, as suas vitórias, os seus sucessos, os seus momentos de alegria, mas Deus também conhece as suas frustrações, as suas perdas, os seus momentos de tristeza, aquilo que te magoa, que entristece, que te apequena. Oh, aleluia. Deus conhece você. Cada momento do seu dia Ele está te olhando, Ele está contigo, Ele está te vendo, Ele está te contemplando, Ele sabe das suas necessidades. E Ele chega na porta daquele túmulo, e alguém fala assim: Senhor, não adianta mais, já fazem 4 dias, já está cheirando mal, já está em estado de decomposição. E eu fui buscar na biologia o que acontece com o corpo humano durante esses 4 primeiros dias, para saber o estado de Lázaro quando Jesus foi chamado. Olha só, porque até na morte o corpo obedece um ciclo de desintegração estabelecido pelo próprio Deus. Tu és pó, e ao pó voltarás, pó ao pó
cinza a cinza. Então, querido, quando a pessoa morre, o coração para, presta atenção nisso, a pele fica rígida e adquire uma cor acinzentada. Todos os músculos relaxam. Nesse momento, a bexiga e intestino esvaziam. A temperatura corporal cai normalmente 0,83 centígrados por hora, a não ser que tenha fatores externos que impeçam. E o fígado é o órgão que se mantém quente durante mais tempo. E até através da temperatura do fígado, em que a perícia usa medir a temperatura do fígado para estabelecer a hora da morte da pessoa. Isso na hora que a pessoa morre. Os primeiros 30 minutos, a pele fica meio cor púrpura em um aspecto ceroso. Os lábios e as unhas dos dedos empalidecem pela ausência de sangue. O sangue estagna nas partes baixas do corpo, formando uma mancha de cor púrpura escura que é chamada de lividez. Essa mancha só não fica em lugares onde a pessoa tem contato com o chão ou com algum lugar onde ela está, onde ela faleceu, o contato que ela tem. Inclusive isso aí também é usado para estabelecer a posição que a pessoa morreu, ok? Então o sangue estagna, as mãos e os pés ficam azulados, os olhos começam a afundar para o interior do crânio. Em 4 horas que a pessoa está falecida, começa a aparecer o rigor mortis, o enrijecimento da pele e o estancamento do sangue contínuo. O rigor mortis começa a esticar os músculos durante umas 24 horas. Vê que no primeiro momento eles relaxam, mas depois de 4 horas eles começam a endurecer, começando pelo rosto, ok? Depois das quais o corpo recuperará seu estado relaxado, depois de 24 horas. Até às 12 horas, o corpo está em estado de rigor mortis total. Até às 24 horas, somente agora o corpo adquire a temperatura do ambiente que lhe rodeia. Nos homens, morrem os espermatozoides. A cabeça e o pescoço adquirem uma cor verde azulada. Esta mesma cor começa a estender-se ao resto do corpo. Neste momento, começa o forte cheiro de carne podre, nas 24 horas. O rosto da pessoa fica essencialmente irreconhecível. Isso já passando as 24 horas, né? Terceiro dia que a pessoa está morta. Os gases dos tecidos corporais formam grandes bolhas debaixo da pele. A totalidade do corpo começa a inchar e crescer de forma grotesca. Este processo pode acelerar a vítima a encontrar-se num ambiente cálido, num ambiente muito quente ou na água, só incha demais, né? Os fluidos começam a gotejar por todos os orifícios do corpo. E trilhões de células de bactérias que estão no intestino começam a devorar o intestino. Todas aquelas bactérias que estão dentro do corpo, que durante toda a tua vida te ajudou a combater as doenças e a sobreviver, agora se voltam contra o seu organismo e começam a te devorar de dentro para fora. E é onde começam a se soltar os órgãos. O pulmão vai se soltando e os órgãos vão se soltando. No terceiro dia e até uma semana vai estar nessa situação. Jesus chega então na porta daquele sepulcro e fala: Lázaro! O corpo de Lázaro estava nessa situação, sendo devorado de dentro para fora. Já havia passado por todos esses processos que eu falei aqui. Por isso que alguém fala: Senhor, não mexe mais com isso aí, já está fedendo. Alguém vai falar para você assim: é melhor você abrir mão, não luta mais por isso não,
esquece, vira a página, não vale mais a pena lutar por isso daí, não vai ter mais jeito, não vai ter mais retorno, não tem como você restaurar mais isso daí. Mas Jesus ainda estava na porta do sepulcro e falava: Lázaro, a tua história ainda não terminou, Lázaro. A tua história ainda não encerrou, ainda não virei a página para você, Lázaro. Vem para fora. Aleluia. Aplauda ao Senhor, aplauda Ele. Aleluia. Era o quarto dia, uma situação irreversível. Talvez nas primeiras horas, no primeiro dia, mas no quarto dia, estado de decomposição. Mas ele vem e traz. Então veja que o milagre na vida de Lázaro não foi só o espírito entrar no corpo e ele ficar em pé, não. Foi uma regressão de todo aquele processo de morbidez, de decomposição, uma regressão naquele processo. Eu não sei em que situação, em que estado que está, querido, em que estado que se encontra o que você está passando, o que você perdeu, ou aquilo que você tenta restaurar, mas seja ele qual for, Deus tem poder de trazer de volta, Deus tem poder de restituir. Aleluia. Deus tem todo o poder de fazer na sua vida. Oh Deus. E eu vou encerrar falando sobre a visão do vale de osso seco. E aqui você, se não entendeu ainda, você vai compreender essa palavra liberada de forma progressiva e que vai acontecendo na sua vida. Porque eu tenho certeza, a palavra de Deus que estamos falando aqui não volta vazia. Então Deus já liberou uma palavra sobre a vida de alguém, mas por causa da situação, por causa da circunstância, você está temendo. Mas Deus vai colocar paz no seu coração hoje aqui. Aleluia. Ezequiel capítulo 37. Ele diz que veio a mão do Senhor sobre ele e o levou, e ele teve uma visão. E Deus leva o profeta até um vale que tinha muitos ossos, eram milhares e milhares de ossos, e não eram esqueletos, eram ossos misturados. Se fosse esqueleto seria até um pouquinho mais fácil, né? Você vê um esqueleto, quem sabe fosse mais fácil, né? Mas era osso misturado, de tudo quanto é jeito, e de pessoas, né, de cadáveres diferentes, tudo misturado. E aí Deus fala para ele assim: filho do homem, poderão viver esses ossos? Poderão viver? Deus lança esse desafio para você hoje. Deus lança esse desafio para você hoje. Você acredita? Espera aí. Oh, aleluia. Você acredita ser possível reverter esse quadro na sua vida? Você acredita? Você crê? Uma coisa que Deus perguntou, irmão, qualquer um de nós aqui falaremos: Senhor, um monte de osso misturado, de várias pessoas, se fosse esqueletos ainda ia, mas osso de várias pessoas, tudo misturado. Onde é que está o pé aí? Onde é que está o osso da mão, o osso do pé, o osso da perna? E quando Deus fala para ele assim, ele diz: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Chega de falar assim, irmão, ó, não tem mais jeito. Para de falar isso. Não tem mais jeito. Não vou conquistar mais. Isso já passou. Eu já estou envelhecendo. Ó, meus tempos já foi. Ó, já tem outro lá no lugar. Aleluia. Já tem outra pessoa no lugar que era meu. Aleluia.
Oh Deus, o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de você. O Senhor não se esqueceu das promessas que Ele fez. Aleluia. Então veja, Deus revela o seu plano. Deus revela o seu plano. Ele fala o que Ele vai fazer. Ele fala: assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 5. Aí agora Ele vai revelar o modus operandi, a forma como Ele vai fazer. Ele fala assim para o profeta: eu vou porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então veja aqui, querido, não é um negócio de chegar lá e falar assim, não é só chegar lá e falar assim, tenham vida, e não, peraí, um processo, eu vou estender nervos, farei crescer carne, estenderei a pele e porei o meu Espírito. É gradativo, isso vai acontecer, mas o interessante é você saber que isso já vai começar a acontecer hoje. Aleluia. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas ainda não havia neles o Espírito. Então veja só, ele começou a profetizar como deu ordem. Profetiza sobre esses ossos para que vivam. E ele começou a profetizar como foi dado ordem. Ele falou: eu profetizei como me foi dado ordem sobre os ossos. E diz que enquanto ele profetizava, ossos secos, ouve a voz de Deus. Enquanto ele profetizava, diz que começou a ouvir um ruído, um reboliço, e diz que, espera aí, era um corpo que tinha um pedaço do osso da perna que estava lá do outro lado do vale, e veio para cá. De que forma que veio ele não fala, mas veio e se juntou, e foi se juntando cada osso ao seu osso, cada corpo, e de repente ele viu aquele número de corpo que estava no chão, mas não havia nele o Espírito. Mas a palavra é progressiva, você vai ter que ir vivendo a palavra. Aleluia. E aí ele me disse: olha só, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito. Olha que coisa interessante, Deus aqui fala 2 vezes a palavra profetiza ao Espírito. Aí ele fala de novo: profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Tem uma diferença aqui, antes eram só ossos, agora eram corpos mortos. Porque às vezes você vai falar assim: soprou um ventinho, vi uma diferençazinha na situação, mas pastor, não mudou quase nada. Irmãos, você vai sair daqui hoje, e nessa semana Deus já vai começar a agir a seu favor. Hoje mesmo já vai começar, o vento vai soprar, e você já vai começar a ouvir ruído de osso se juntando ao seu osso. Mas o diabo vai falar assim: isso vai dar muito trabalho, é melhor você deixar para lá. Só que, querido, o processo, ele já está mais adiantado do que quando começou. Tem um pouquinho mais de paciência, mas um pouquinho para frente a gente chega lá. Agora já não era mais só osso, agora eram corpos. Opa!
mas não tem vida, como é que eu faço, Deus? Aí Deus fala assim: profetiza aos 4 ventos, aos 4 cantos. Vento, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem, diz: vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre esses mortos para que eles vivam. E aí ele fala: e profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande ao extremo. Se coloque de pé. Aleluia, bendito seja Deus. O Deus do impossível, o Deus do impossível não desistiu de você. Aleluia. Abraça esse irmão que está do seu lado e fala assim: o Deus do impossível, do Deus do impossível não desiste de você. O Deus do impossível não vai abrir mão de você. Aleluia. Deus fala para Ezequiel: profetiza sobre os ossos. Ele profetiza e o milagre acontece. Ele fala: então profetizei como me deu ordem. Mais adiante, Deus fala para ele assim: profetiza agora de novo, e esses corpos vão viver. Aí ele fala mais uma vez: então profetizei como me deu ordem. Se Deus falasse para ele assim: profetiza, e ele falasse: ah, Senhor, para de brincadeira, brincadeira tem hora, só me tirou lá de casa para trazer aqui para mostrar esse monte de osso, acha que esse negócio vai viver? Vai nada, hein, queridos? Aqui está um grande problema, aqui está um grande impedimento para muitas pessoas receberem vitória, que em vez delas abraçarem a palavra de Deus, tem pessoas aqui nessa noite que vão receber, e tem pessoas que infelizmente não vão receber. Por quê? Porque não creem. Muitos estão nesse segundo pensamento: ah, imagina, que besteira, imagina que eu vou aqui abrir minha boca e falar alguma coisa aqui e vai acontecer na minha vida, então não faça. Mas tem aqueles que creem, que acreditam e falam: sim, ó Deus, vou profetizar como me foi dado ordem e vai acontecer. Deus pode liberar a sua palavra, Deus pode liberar a palavra dele. O próprio Deus, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, o próprio Deus não poderia falar assim: Ezequiel, fique em pé, fique aqui do meu lado, e eu vou mostrar minha glória para você. Ossos secos, põe-te em pé. Deus não poderia fazer isso? Mas Deus fala para ele: é você que vai profetizar, Ezequiel. É você. Então ele se torna um porta-voz de Deus. Deus libera a palavra, ele transmite, ele é um profeta, ele transmite essa palavra e a palavra produz efeito. Aleluia! A palavra produz efeito. Assim a minha palavra não voltará para mim vazia, assim como a chuva que desce do céu e ela não torna, mas ela rega a terra, ela faz a terra produzir, faz a terra brotar, produzir, e também dá semente ao semeador e pão ao que tem fome. Aí ele fala: assim será a palavra que sair da minha boca, não vai voltar para mim vazia, antes ela vai me fazer o que me apraz e vai prosperar naquilo que eu enviei. Aleluia! A palavra que você vai ministrar agora, que você vai profetizar sobre a sua vida, essa área da sua vida que está precisando de libertação, alguém que está precisando de libertação, você veio aqui nesta noite porque alguém está precisando de libertação, você está passando por um momento, uma área da sua vida que está doente, está precisando de cura, uma área da sua vida que está precisando de uma restauração, está igual esse vale de osso seco, está igual Lázaro já no 4º dia em estado de decomposição, você está precisando de um milagre, de uma intervenção de Deus, algo que o homem não pode fazer, ou mesmo quem pode não quer te ajudar, mas agora você vai liberar uma palavra, é você que vai liberar agora uma palavra de vitória sobre a sua vida, e Deus vai dar a vitória para você.